hoje quem vai fazer parte dessa mesa é a jornalista Dorinha Aguiar. Ela escreveu um livro educativo, dentre outros assuntos, ela falou sobre a dengue, voltado para o público infantil. Dorinha, seja bem-vinda ao nosso programa. Fique à vontade. Aqui, viu? Prazer, fique à vontade. Deixa eu já pode te tomar servir. café. Você vai sentar aqui, o que você prefere? Um cafezinho, um suco, uma água? Você viu que aqui você está em casa, hein? Me empresta seus livros. A Dorinha não escreveu enquanto o Mauro te serve, hein? Você viu que Ela escreveu não só um livro, ela escreveu vários livros, né, Dorinha? Dentre eles, ela escreveu esses dois que nós temos aqui em mãos. Eu vou mostrar para quem aqui. Deixa eu pegar. Inclusive, enquanto você mostra, Jean, a gente só queria falar de um dado. Foram 90, eu queria que a produção colocasse ali, foram 95.523 casos confirmados de dengue em 2003. E como a gente está falando sobre esse trabalho, sobre esse livro específico, a gente quer que você conta mais sobre o seu trabalho, sobre todos os seus materiais. Mas esse livro da dengue, como que você acha que esse livro pode contribuir para que a gente possa diminuir esses dados aí que são tristes, né? São. No Brasil, na verdade, são 1,4 milhão de pessoas. Esse dado foi só de Belo Horizonte? Esse de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte foram mais de 100 mortes, 109 mortes. Quer dizer, são 109 famílias sofrendo, chorando, seus entes, por causa de um mosquitinho, desse tamanhozinho que nem peso tem praticamente. Né? E você falou que em Minas Gerais, para mim, você falava também que foram mais de 360 mil casos, se não me engano, em Minas Gerais. Esse ano. E a perspectiva para o ano que vem é ainda pior. Né? A partir de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quer dizer, essa época é a época de ter mais casos. Sim. Então, o que precisa ser feito? Além do que a campanha do governo federal e do governo de Minas, além do que eles colocam, tirar a água do pratinho, não deixar nenhum suporte, lixo, né? Essa campanha normal, que todo mundo sabe o que tem que ser feito, é necessário ter os cuidados pessoais. Sem os cuidados pessoais é muito difícil evitar a dengue, porque pode ser que ali na sua comunidade, que todo mundo esteja fazendo a sua parte. Suponhamos que nem haja mosquito, mas você vai visitar a sua avó num outro bairro, e aquele bairro tem um vizinho que não fez a sua parte. Um mosquito pode te picar. Então, quais são esses cuidados pessoais? São usar protetor. Olha. Usar o repelente. O repelente. No corpo, tem repelente natural. A gente pode fazer o repelente que praticamente nem custa dinheiro. Os bebês podem usar também o repelente? Tem repelente próprio para bebê. Tem repelente para o ambiente. Temos repelente para umas áreas maiores, por exemplo. Eu vou falar uma coisa aqui que parece até assim, absurdo, mas uma pessoa da minha família morou na região da Pampulha, e na região da Pampulha tem muito mosquito. Sabe o que ela fazia? Ela pegava... Eu acho que isso daí vai ser um caos eu falar, mas eu vou falar assim mesmo. Ela pegava estrume de gado. De vaca. Isso. Cocô de vaca. Isso. E punha fogo dentro de uma lata. Uhum. Porque tinha muita varanda na casa dela. E ela punha nas varandas. Isso. Os mosquitos não chegavam perto. E o cheiro, então, hein? Não, mas o cheiro também não é tão ruim. Que queima, né? Queima. Não, ali em volta da Lagoa da Pampulha, qualquer cheiro é melhor do que aquele da Lagoa da Pampulha. Você definiu o que eu penso. E ela pôs tela também na casa inteira. Quer dizer, são cuidados. Esses são pessoais. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou que está para fazer um repelente natural. Para quem está em casa e não tem condição de comprar repelente, que não é muito baratinho, diga-se de passagem. Ainda mais para a família toda, né? Você gasta um pote, às vezes, para a família toda. Você sabe dessa receita aqui, Dorinha? Não? Eu sei de algumas dicas assim, interessantes. Eu gostaria de dar assim, a primeira de todas. Qual que é? Fechar as janelas antes do sol se pôr. Antes, não é depois, já baixou. Não, fecha a janela antes. 5 horas da tarde. Eu, na verdade, lá em casa eu fecho às 4. Pode ter visita, não pode estar calor, eu fecho às 4. Em casa também, às 5 os pernilongos já acordaram. Já. Fechar às 4, 4h30. E tá calor, liga o ventilador. E abrir de manhã, depois daquele período entre escuro e claro, quer dizer, depois das 8 horas da manhã. Isso evita muito, por quê? A fêmea do mosquito, que pica, que precisa de sangue para amadurecer seus ovos, ela precisa do sangue, mas ela precisa da seiva também das plantas. Então, ela vai para dentro de casa para picar a gente e de manhã ela vai para fora.
Quer dizer, enquanto ela está lá fora, se a gente for mais esperto que ela, a gente fecha a janela e fica lá fora. Eu moro no 3º andar num prédio, eu fecho a janela. E de vez em quando eu olho lá, eu vejo um tanto de mosquitinho querendo entrar dentro da minha casa. No 3º andar? No 3º andar. Eu moro no 4º e tem. Aliás, a gente morava no 4º andar, quando a gente morava em outro apartamento, tinha. Mas não tem esse mosquitinho. mito que o mosquito não consegue voar mais do que não sei quantos metros? Não. Os primeiros são piores, né? E esse mosquito, ele voa, ele vai de um lugar até 1000 metros. Ó, eu tô ouvindo o doutor Brugarelli falando assim pra mim assim, ó, eu moro no 9º andar e tem mosquito, né? Nossa, esse Não, daí e não fora, hein? e fora que eles pegam elevador também, de carona da gente. Eles são inteligentes, né? Bom, então, a primeira dica, então, fechar a janela. A segunda, existe o cheiro forte, geralmente, você lembra assim, quando a gente não estudava aqueles produtos que vinham da Índia, que conservam muito produto? Então, a canela e o cravo, né? As famosas especiarias. Especiarias. Então, eles têm um cheiro muito forte. Dizem que existe um repelente natural dos pescadores, que eu até coloco no meu livro, na última página, mas tem que perguntar para o médico, vai que alguém tem alergia a cravo. Bom, a gente pega um pacotinho de cravo no supermercado e coloca dentro de um álcool absoluto, tipo assim, 250, 500 ml de álcool absoluto. E você deixa o cravo ali soltando esse. Fica até verdinho, né? Fica assim, quase marrom. Aí você sacode, deixa ali uma semana. Depois de uma semana, você pega assim, por exemplo, metade disso aí e pega o dobro equivalente a creme ou óleo. Por quê? Porque primeiro não vai ficar muito seca a sua pele, porque álcool resseca, né? Mas aquele cheiro de cravo vai afastar os insetos. Sabe outra coisa que eu faço? Eu pego o cravo, aperto ele assim e ponho em cima das minhas plantinhas. Porque os pernilongos são espertos, eles escondem debaixo das folhas, atrás dos tecidos, dentro dos armários de roupa. Então, se você vai dormir, fecha os seus armários, porque deve ter algum escondidinho ali que está te esperando só você dormir para ir lá te picar. Então, são coisas assim, fecha a porta do seu quarto. A Dorinha vai nos explicando de uma maneira muito educativa, inclusive. Né? Inclusive, eu acho que foi... Por isso que eu tô dela é o sistema de Ela está criança. explicando igualzinho ela pôs no livro Exatamente. aqui, ó. Tem várias coisas aqui, uma linguagem bem infantil. Eu vou dar um livrinho desse, depois você vai dar pro tio Uli vai amar explicar para as crianças. Pois, eu até trouxe alguns livros. Esse livro tem a gestão do Maia, que é o Movimento pelas Águas da Atmosfera. E nós já fizemos a primeira edição, o governador Anastasia até se interessou muito por essa questão e também pela leishmaniose, a questão da leishmaniose, que é um problema sério no estado, é um dos maiores disseminadores da leishmaniose no Brasil e da xistose também. Ele se interessou, cheguei a levar o livro na Secretaria de Saúde, mas eles optaram por fazer uma campanha mais digitalizada. Esse livro, eu acho, você me fez essa pergunta no início, eu acho que ele é importante ser um livro físico, porque um estudante, uma criança, poderia levar para sua casa, ler para sua mãe, ou fazer um trabalho de escola dentro de casa. Mamãe, o que você acha que eu posso fazer? Sim. Sabe? Porque iria acrescentando cuidados, né? Os pais, a família toda, a comunidade poderia estar participando. Sim. Quer dizer, ao invés de apenas um aluno ter lido ou estar a par dos cuidados que tem que ter, uma família inteira, uma comunidade pode ser, uma igreja, sabe? Claro. E, Dorinha, isso é muito bacana. A gente estava conversando antes do programa começar, você estava falando com a gente que você fez muita pesquisa, você levou 5 anos, se não me falha a memória, para escrever esse material. Muita pesquisa, você teve que fazer até uma matéria de doutorado para te ajudar na confecção desse material. A linguagem que você usa aqui, embora tenha muita figura e etc e tal, mas você usa uma linguagem popular, né, mas traduzindo as informações científicas, os dados, as estatísticas, para que as pessoas possam entender de forma clara. Então, quer dizer, não é só a criança que vai aprender com o livro, qualquer pessoa. Na verdade, nós desenvolvemos uma metodologia no Maia que a gente chama de educação ascendente. A gente faz um material que seja atraente para a criança, mas que não deixa de colocar dados científicos ou conteúdos densos para que essa criança possa procurar um adulto
E ao estudar e esclarecer com o adulto aprenda com a criança. É isso que eu ia perguntar. Essa estratégia é muito interessante, porque você colocando aquele conhecimento para a criança, é mais fácil ela trazer para os pais, né? Exatamente. Para que eles apliquem. Você sabe, quando eu morava em Curitiba, meu filho tinha 4 anos. Eu joguei uma coisa assim para fora do carro, que era uma coisa assim normal naquela época, 40 ou 50 anos atrás. Aí ele virou para mim e falou assim: mãe, você viu o que você fez? Eu falei: o quê? Você jogou um lixo para fora do carro e se entope os bueiros. Uau. Falei: Tapa de nossa, luva. filho, eu nunca mais vou fazer isso. Gente, porque era comum uma coisa dessa. Eu, sinceramente, Não, para muita nunca gente mais... até hoje é comum, né? Pois é. Eu nunca mais fiz isso, porque eu achei aquilo Seu uma filho vergonha. te educou. Um tapa de luva, né? Então, eu acho que se a gente... É uma pena, assim, que a educação no Brasil ainda não abraçou que a saúde faz parte da educação, porque eles acham que educação é outra coisa, mas a saúde, esse nosso conhecimento científico, mas popularizado, ela é muito importante, porque essas doenças são evitáveis. Claro. Né? A leishmaniose, por exemplo, que faz do nosso estado e de Belo Horizonte em especial, um dos disseminadores dessa doença trágica, o Brasil inteiro, é uma doença que mal é falada, ninguém fala nela. É uma doença de difícil diagnóstico. Aqui em Belo Horizonte, me falaram que mais ou menos na década de 80, a UFMG havia recebido alguns mosquitos contaminados do norte para fazer pesquisa e que houve um vazamento desses mosquitos. Alguém, eu nunca vi falar isso. Quem me falou isso, falou assim: inclusive, eu fui vacinado contra a leishmaniose. Eu falei: existe vacina contra a leishmaniose? Onde que ela está? Olha só. Então, são assuntos interessantíssimos, né? E polêmicos, inclusive, alguns deles, que Inclusive, resultaram no que resultaram aí hoje, né? Eu queria só ler um pedacinho do livro, já que você falou da leishmaniose, eu estou aqui folheando e achei aqui uma coisa interessante. Quem carrega a doença? Então, esse é o que está no material, né? Esse eu estou lendo do material da Dorinha. Diz assim: o vetor da leishmaniose é um inseto tão pequeno que não chega a meio centímetro. O povo o chama de mosquito palha, porque ele tem essa cor e age como mosquito, mas não é. É um flebotomínio, segundo os cientistas. Não me pergunte o que é, porque eu não faço a mínima ideia do que é um flebotomínio. Além do nome vulgar, mosquito palha, o mesmo inseto é chamado de cangalhinha, birigui, tatuquira, dependendo do local onde aparece. O importante é você saber que esse mosquito, com tanto de nome, é um só e pode transmitir várias espécies de leishmanias, tanto em zonas rurais e florestas quanto nas pequenas e grandes cidades.